a alma, a natureza imaterial do ser humano. Esta é a lição de número 5 do quarto trimestre de 2025 para o dia 2 de novembro de 2025. O texto áureo, ou texto de ouro, vai dizer: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Este texto nos remete a uma pergunta: será que a alma ela pode sofrer? Ela vai sofrer? Será que depois desta vida a alma continua? Nós vamos ver isto nesta lição. A verdade prática diz o seguinte: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Alguns cuidados com a alma nós vamos ver nesta lição, assim como na lição anterior, lição de número 4, ali no terceiro tópico, vimos que o corpo demanda cuidados, a alma da mesma forma demanda cuidados também. Esta lição, como sempre, ela tem 3 tópicos a serem estudados. O primeiro tópico, atributos da alma, com o primeiro ponto, de volta ao Gênesis. O segundo ponto do primeiro tópico, como pode ser visto aqui atrás de mim, o segundo ponto, entre o espírito e o corpo. Terceiro ponto do primeiro tópico, a alma abatida. Segundo tópico, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. O primeiro ponto, distinção de substância. O segundo ponto do segundo tópico, a imaterialidade e responsabilidade pessoal. O terceiro ponto do segundo tópico, materialismo e teologia. O terceiro tópico vai dizer o seguinte: a alma renovada e submissa a Deus. Edificação e saúde é o primeiro ponto do terceiro tópico, e purificação e renovação. Algo interessante aqui na introdução diz o seguinte: vimos que junto do espírito e inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa. Lá em Gênesis vai dizer que Deus soprou nas narinas daquele boneco, daquele ser que estava ali construído, feito do barro, e ao soprar, aquele ser foi feito uma alma vivente. Veja que interessante, porque o termo viver se aplica a esta vida e o que vive nesta vida, nesta existência, esse corpo. Então, quando Deus sopra o seu espírito, nós vamos ver um pouco mais adiante sobre isto, quando Deus sopra o seu espírito nas narinas daquele boneco, aquele boneco tornou-se uma alma vivente, ou seja, uma alma que alcançou representatividade nesta existência. Então, vida nesta existência. E fora desta existência, se nesta existência este corpo morre, a alma continua existindo, nós vamos ver isto exatamente aqui, no terceiro ponto do segundo tópico, materialismo e teologia, ok? E uma coisa interessante, nós já falamos sobre a alma, a primeira lição, uma lição panorâmica, né? Que falava sobre
praticamente uma síntese de toda a lição. A primeira lição, ela dizia o seguinte, lá no segundo tópico da primeira lição deste trimestre, dizia o seguinte: a alma do homem constitui-se uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. Algumas referências foram pontuadas ali, como em Daniel capítulo 12, versículo 2, Mateus capítulo 25, versículo 46, e assim por diante você pode ver na sua lição. A alma, ela é dotada de razão, sentimento e vontade. Isto nós vamos ver aqui nesta lição. O primeiro tópico, atributos da alma, que vai falar exatamente sobre aquilo que foi pontuado na primeira lição. Atributos da alma. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. Vamos parar um pouco aqui. O homem é um ser pessoal, é uma pessoa. Pessoal porque é uma pessoa. Com autoconsciência, ele é capaz de pensar, ok? Autodeterminação. É capaz, além de pensar, de tomar decisões por si mesmo. Então, ele é autodeterminado, ok? O Criador fez do homem o seu representante, dando-lhe poder de governo sobre toda a obra. Eu quero pontuar o seguinte: Deus deu poder de governo ao homem, um ser pessoal, a imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. Deus deu poder de governo e este poder foi exercido pelo homem até o momento em que ele pecou. A Bíblia não vai dizer quanto tempo durou a dispensação da inocência, ou seja, desde que o homem foi criado, quando ele foi criado. A Bíblia não vai dizer quanto tempo durou esse período aí para trás ou antes do pecado. A Bíblia marca que a dispensação da inocência, ela se encerra quando o homem peca. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, essa dispensação da inocência se encerra. Ou seja, este poder de governo dado ao homem acaba ali. Uma vez que ele deixa de observar a um mandamento, a uma ordem de Deus, para ceder justamente ao oposto, porque pecado não é simplesmente, como visto na lição anterior, na lição 4, pecado, engana-se que pecado é simplesmente desvio de rota. Essa conclusão é uma conclusão para efeitos de compêndio. No entanto, o pecado ele vai muito além disto, porque o pecado é uma questão espiritual, é uma questão de você se opor espiritualmente a Deus. Você quebra um mandamento, você se opõe diretamente a Deus, não é simplesmente um desvio de rota. E o homem, ele tinha esse poder de governo, até que em Gênesis 3 e 6 ele peca, ok? Nós vamos mais adiante, vai dizer que agora o homem ele tem a sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral. Isso é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Isso é exemplificado originalmente na aptidão de lavrar e guardar o jardim, discernir entre o certo e o errado e fazer escolhas. Discernir entre o certo e o errado. É interessante que
Nós estamos falando da alma, né? A sede dos pensamentos, a sede das emoções, a sede das vontades, né? Antes do pecado, Gênesis 3 e 6, o homem não tinha necessidade de discernir entre certo e errado. Mas por que ele não tinha necessidade? Porque não havia o errado. É óbvio, não havia o pecado. Então, o homem tomava decisões? Sim, tomar decisão não é livre-arbítrio. Nós estudamos isso aí na lição anterior. Tomar decisão não é livre-arbítrio. Tomar decisão é fazer escolhas a partir de opções. Com certeza mais do que duas. 2, 3, 5, 10 opções. Você faz uma escolha. E independente da escolha que você fizer, você em qualquer decisão, a partir daquelas escolhas, qualquer uma vai glorificar a Deus. Qualquer uma. Se você escolher, decidir pela opção 5, se você tiver 10, se você escolhe pela opção 5, você vai glorificar a Deus. E isto o homem tinha. Mas o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a capacidade que o homem interiorizou a partir do pecado, capacidade de tomar decisões anômalas, tomar decisões independente de circunstâncias, independente de emoção, independente de orientação, independente de sugestão, é tomar decisão que vai se aplicar exatamente aqui. Agora ele tem que discernir entre o certo e o errado. E isso agora é livre-arbítrio. Porque quando você decide, você tem o certo e o errado diante de si, e você decide ir no caminho contrário, é livre-arbítrio. Você está por sua conta e risco. E isto é livre-arbítrio. Está por sua conta e risco. Então, muito interessante essa parte, né? E assim por diante, no tópico 2, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. A alma, o que é a alma? A alma é o seguinte, a alma sou eu. E prestem atenção, a alma sou eu. Eu estou me valendo deste corpo aqui para me comunicar com você através desse vídeo. Até onde esse vídeo vai ser alcançado, eu vou estar comunicando com você através desse vídeo, usando as faculdades que são pertinentes ao corpo. Visão, tato, olfato, audição, paladar. Então, a alma se comunica com a materialidade, a alma se comunica através deste corpo, usando as faculdades que lhe são prescritas. Então, você está me vendo. A alma está usando a boca para falar. A alma está usando os olhos para enxergar aqui a câmera. E a alma está usando o corpo para movimentar, para enriquecer a expressão, enriquecer a apresentação. A alma está se expressando através desse corpo. Isso é a alma. Isto é a alma. Então, concluindo, o que é a alma? Uma comparação. Você tem um carro, ou um amigo, ou uma amiga, alguém, um parente que tem um carro. O carro você coloca água no reservatório de resfriamento, você coloca óleo para lubrificar as partes do motor, as partes mecânicas, enfim, você mantém a manutenção do carro em dia, bacana. Porém, se você não tiver um motorista
que dirija esse carro não vai sair do lugar. É óbvio que hoje nós temos carros elétricos, né? Carros que se movem sem motorista. No entanto, até os carros elétricos precisam de uma programação prévia. E esta programação prévia é feita por uma mente pensante. Como nós vimos aqui, é uma programação elaborada, feita por alguém que tem consciência. Está aqui na introdução, no primeiro tópico, está aqui alguém que tem autoconsciência, autodeterminação. Essa programação é feita por alguém. Então, de qualquer forma, ele não anda sozinho assim, a seu bel prazer, por sua própria vontade. Não. Então, ele vai precisar de alguém que possa dirigir este carro. Da mesma forma, este corpo precisa de alguém que precisa de um ser que possa comandá-lo, que possa dirigi-lo, que possa guiá-lo, que possa orientá-lo. E quem faz esse papel é a alma. Muito bem. Quem faz esse papel é a alma. Então, a alma é o ponto central da tricotomia humana, como nós vimos lá na primeira lição. Então, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Nós vamos ver ainda nesse tópico falando sobre materialismo, né? Por quê? Porque existem correntes filosóficas, existem pensamentos filosóficos, existem aqueles que acreditam que com o fim desta matéria, deste corpo, a alma também se esvai, a alma também encerra o seu ciclo, a alma também morre. No entanto, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia vai dizer em Hebreus, lá no capítulo 9, por volta do versículo 15, mais ou menos, porque vai dizer assim: advindo a morte para a remissão dos pecados ou das transgressões, então você possa ser tido como inocente ou como justo, né? E o que acontece? Se o corpo morreu, como você vai ser justificado depois se a alma não existe mais? Então é o contrário disso. A Bíblia também vai dizer em Hebreus: vindo a morte, segue-se o juízo. Juízo para quem? Para o corpo? Não, para a alma que comandou esse corpo, a alma que dirigiu esse corpo, a alma que guiou esse corpo e tudo que foi feito com este corpo, fora do corpo e com o corpo. O apóstolo Paulo vai dizer sobre isso, né? Aquilo que é feito fora do corpo e com o corpo. E finalmente, a alma renovada e submissa a Deus, nos seus dois pontos: edificação e saúde, purificação e renovação. Edificação e saúde, no terceiro tópico. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno dependem de como cuidamos da nossa alma. Isso aqui é imprescindível. Isso aqui não tem para ninguém, porque nós vimos na lição anterior, lá no terceiro tópico também, alguns cuidados que devem ser observados para com este corpo. Por exemplo, você buscar um bom plano de saúde, você se valer do sistema de saúde, você ter cuidado com a alimentação, você praticar exercícios físicos. Isso são cuidados com o corpo que devem acontecer, devem fazer parte da sua vida, da sua rotina. Isso não é luxo mais, não, isso é uma necessidade hoje. Nós vimos isso lá. Da mesma forma que temos o cuidado com o corpo, devemos ter o cuidado com a alma. Eu, por exemplo, eu costumo frequentar a academia 3 vezes por semana. Nós temos ali as séries que nós fazemos, né? Uma série com 12 repetições, uma série com 15 repetições, né? Enfim, então são cuidados que nós temos com este corpo, que
são cuidados imprescindíveis. E a alma precisa de cuidados? Eu costumo dizer que, da mesma forma com que eu procuro cuidar do corpo, há uma necessidade de cuidar da alma do mesmo jeito. E como eu cuido da alma? Primeiro, orando. Jesus vai dizer, através do apóstolo, lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, uma frase curta, pontual e bem objetiva. Orai sem cessar. A oração é o fator de vitória. A oração, ela marca o antes e o depois. Orar sem cessar é você praticar isto como se fora um exercício físico para a sua alma. Você está alimentando a sua alma, você está exercitando a sua alma, você está treinando a sua alma, você está tornando a sua alma alguém, um ser hábil. Então, orar sem cessar. Fala aqui da oração. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, né? Doenças espirituais, enfermidades espirituais, um transtorno de dimensão global. Deus nos dá a sua paz e protege nossas emoções e pensamentos. E a oração é a ferramenta imprescindível para que isto aconteça. Outra exercício, vamos dizer assim, que o autor pontua é observar o que falamos. O que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que pensamos, nossos hábitos diários determinam a saúde da nossa alma. Você ouviu bem aqui? Então, os hábitos diários, espera aí, o que nós falamos? E nós somos bombardeados a todo momento para o que falamos, para nós falarmos besteira, ou nós somos bombardeados para o que ouvimos, para ficar prestando atenção naquilo que não vai trazer crescimento espiritual. Então nós somos tentados a isto, né? O que nós lemos, nós somos tentados a ler besteiras, né? A ver besteiras, a ver coisas que não edificam e, pelo contrário, vão levar a alma a um caminho de degeneração. Nós vimos isto na lição, a lição de número 3, que falava sobre essa questão, a questão do pecado, né? Nós vimos isto aí. A degeneração. A degeneração não fazia parte do homem na dispensação da inocência. Nós vimos lá que quase tudo que nós praticamos e fazemos hoje é um resultado do homem pós-pecado, porque Adão pecou e nós permanecemos na desobediência e, por outro lado, herdamos este erro grave dele. Mas muita coisa, quase tudo que nós fazemos não fazia parte da dispensação, quando o homem estava na dispensação da inocência. A vida era outra, a evolução do ser era outra. Então, precisamos ter este cuidado. Aí é que entra aquilo que nós falamos no tópico anterior, livre-arbítrio. Por quê? O que falamos, o que ouvimos, o que lemos e o que vemos, dependendo se nós cedemos àquilo que é contrário, nós vamos estar por nossa conta e risco. E isso chama-se livre-arbítrio. Vamos estar de forma independente, vamos assumir riscos que vão afetar a nossa moralidade. Isso é livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma propensão para o pecado, né? Agora, quando eu decido pelas opções que Deus me dá, aí é diferente. Quando eu presto atenção naquilo que eu falo, naquilo que eu ouço, naquilo que eu leio, naquilo que eu vejo, né? Eu estou decidindo pelas opções que Deus me dá, ok? Que Deus possa abençoar a sua vida. Temos aqui algumas perguntas. O que é o homem segundo a lição? Quais os principais atributos da alma? E assim por diante. A alma precisa ser
purificada e renovada continuamente para viver em santidade e comunhão com a vontade divina. Que Deus possa abençoar a sua vida em Cristo Jesus.